Um homem tinha 2 filhos. O mais velho era responsável, trabalhador, obediente. O mais novo, porém, sonhava em conhecer o mundo. O seu coração havia uma inquietação e um desejo de liberdade. Os dias passavam, mas o coração do jovem não achava paz. Certa manhã, antes mesmo de o sol nascer completamente, o filho mais novo chegou em casa e com os olhos cheios de ansiedade. Pai, eu quero a minha parte da herança. O silêncio tomou conta do ambiente. Naquela época, pedir a herança antes da morte do pai era quase dizer: para mim, o Senhor já não importa. Mesmo assim, o pai não gritou, não o expulsou, não tentou prendê-lo. Com o coração partido, dividiu os bens entre os filhos. Poucos dias depois, o jovem arrumou as suas coisas e partiu, sem olhar para trás. A terra distante, a cidade onde ele precisava viver o tempo inteiro. Havia música nas ruas, festas durante a noite, pessoas sorrindo e promessa de felicidade em cada esquina. Pela primeira vez, ele sentia que ninguém podia dizer o que fazer. Gastou dinheiro sem pensar, comprou roupas caras, fez amizades rápidas, viveu noites intensas. Enquanto havia dinheiro, havia pessoas ao redor dele. Mas o tempo passou. As moedas começaram a acabar, os amigos desapareceram, as festas terminaram. Então veio a fome sobre aquela terra. Uma fome severa. O jovem que antes gastava sem limites, agora caminhava pelas ruas procurando qualquer trabalho para sobreviver. Depois de muito procurar, conseguiu um emprego cuidando de porcos. Para um judeu, aquilo era humilhante, pois os porcos eram considerados impuros. Mas a dor maior não era a fome. Era perceber aonde as suas escolhas o havia levado. Ele observou os animais comendo e desejava ter a mesma comida deles. Na solidão daquele campo, longe da família e da dignidade, ele finalmente enxergou a sua condição e chorou. Sentado no chão, cansado, coberto de poeira, ele começou a lembrar da casa do pai. Lembrou do cheiro do pão fresco, da mesa cheia, dos empregados bem tratados, do amor que um dia desprezou. Então disse para si mesmo: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Naquele instante, algo mudou no coração dele. O orgulho começou a quebrar. Ele decidiu voltar, mas não sentia digno de ser chamado outra vez de filho. Enquanto caminhava pela estrada, ensaiava as palavras que diria: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Cada passo parecia pesado. O medo aumentava. E se o pai o rejeitasse? E se a porta estivesse fechada? Mesmo assim ele continuou andando. Porque às vezes voltar exige mais coragem do que partir. O pai que esperava ainda estava longe quando o pai o viu. Isso significava que todos os dias aquele homem observava a estrada esperando o retorno do filho. O jovem vinha magro, abatido, com roupas rasgadas, o rosto marcado pela dor, mas o pai não via a sujeira, não viu o fracasso, não viu a vergonha, viu seu filho. Sem esperar explicações, o pai correu em direção a ele. E naquela cultura, homens importantes não corriam, mas o amor daquele pai era maior que qualquer tradição.
Ele abraçou o filho com força. O jovem começou a falar: Pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno. Mas antes que terminasse, o pai o chamou os servos. Tragam a melhor roupa, coloque um anel em sua mão, sandália nos teus pés, prepare uma grande festa. Então declarou com os olhos cheios de lágrima: Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E a casa voltou a ter alegria. O filho mais velho, enquanto a festa acontecia, o filho mais velho, voltando do campo, ao ouvir a música, a celebração, perguntou o que estava acontecendo. Quando descobriu que o irmão havia voltado e que o pai preparou uma festa para ele, ele ficou indignado. Eu sempre estive aqui, nunca o desobedeci. O Senhor nunca fez uma festa para mim. O pai saiu para falar com ele. Com calma respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas hoje era necessário celebrar. Seu irmão estava perdido e voltou. Essa história contada por Jesus Cristo não fala apenas sobre o jovem rebelde, ela fala sobre todos nós. Quantas vezes nos afastamos de Deus tentando achar felicidade longe dele? Quantas vezes o orgulho nos faz partir? Quantas das vezes erramos, caímos, pensamos que não existe mais caminho de volta? Mas o coração do Pai continua olhando para a estrada. Deus não recebe filhos arrependidos com condenação. Ele recebe com abraços. O filho pródigo descobriu que o amor do pai era maior do que seus erros. E essa continua sendo a mensagem do Evangelho. Não importa o quão distante alguém está indo, sempre existe um caminho de volta para casa.